Oi gente, eu sou a doutora Camila Vital e você está no Vida de Crianças. E hoje nós vamos falar sobre um tema que aflige muitos pais: febre na criança. A febre na infância é uma das principais causas de procura ao atendimento pediátrico, seja no consultório ou na emergência. Ela representa aí 70% do nosso atendimento e causa, sim, grande ansiedade aos cuidadores de maneira geral. O que eu quero te falar aqui são os últimos guidelines, o que é o preconizado durante as diretrizes e o que é prático que você deve fazer e quando você deve se preocupar. A febre na infância, ela é um evento recorrente. Por quê? Quando vocês vão ao pediatra e fala que é virose e que o pai fica louco da vida, na verdade é porque nos primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos de vida, nós sabemos que ao longo do ano a criança vai apresentar de 12 a 15 repetições de infecções virais. Então, a probabilidade do evento ser viral é muito grande. Então, por isso que a maioria dos pediatras vão falar que é virose, porque 90% de chance de ser. Só que existe os outros 10%. E esse é um dos fatores de, às vezes, anteciparem o uso do antibiótico, que não é o que a gente preconiza atualmente. É super importante eu falar para vocês que a febre, ela serve como um mecanismo de defesa do corpo. Na verdade, o que acontece? Ela avisa pra gente que algo não está na sua maneira normal e ela vai ser um mecanismo na qual vai ter uma vasodilatação, ou seja, os vasos vão se dilatar, o sangue vai correr mais rápido e vai levar os anticorpos para combater o que está afetando, seja infecção viral ou bacteriana. Ou seja, ela funciona na verdade como um soldado para proteger a gente. Então, se de primeira você vai e abaixa a febre, você impede um mecanismo de defesa do corpo. Então, primeiro eu preciso começar por esse vídeo dizendo o que é a febre. A febre, existe aí uma dissociação na quantidade. Você vai ver alguns estudos que falam em 37,5 e outros em 37,8. Outro problema, hoje em dia a gente tem esses termômetros digitais, que o meu dá 37,5, o do coleguinha dá 37,8 e isso sim é uma outra complicação. No final a gente não consegue ter uma mensuração adequada. O que você aí do outro lado precisa saber: criança está com febre, seja 37,5 ou 37,8, eu vou medicar? Se a criança estiver brincando, correndo, linda, maravilhosa, estágio normal, comendo direitinho, não, você não vai medicar. Você vai fazer o quê? Você vai dar bastante água, você vai deixar ela em um ambiente arejado, tirar o excesso de roupa, nada daquele esquema de vó de cobrir a criança, ainda que ela fale, ai, tô com frio, sim, mas não dá para esquentar. Se com a evolução da febre a criança sente algum desconforto, aí é a hora de você medicar. Então não existe na literatura, nos trabalhos mais atuais, algo que me diga que eu tenho que com 38 medicar a febre. Se o 38 a criança tá ok, você não necessariamente precisa fazer isso. Isso é o que preconiza os trabalhos mais atuais, porque você precisa entender que é um mecanismo de defesa. O que você precisa saber é, se não está sentindo bem, você medica. Se está bem, não precisa medicar. Algumas coisas que precisam ser ditas, que ainda permeiam o tempo da avó. Não, em hipótese nenhuma, a gente hoje faz compressa com álcool, como fazia antigamente. A gente tem visto queimaduras por conta do álcool, a gente tem visto intoxicação pela pele alcoólica, então isso é completamente proscrito. Outra medida que algumas pessoas utilizam é o banho gelado. Isso também a gente não indica, isso é tortura, gente. O que é que você... Pensa você toda quente lá, te jogar no banho gelado. O que pode ser feito? Você pode dar um banho na criança? Claro, funciona como um mecanismo de arejar. Só que em vez de você botar a criança no banho gelado, você vai colocar num banho quebrando a friagem, morno. Isso já vai adiantar, já vai ter uma troca. E não vai ser tão desconfortável para a criança assim. Você pode colocar ela para brincar com os brinquedinhos ali naquela banheirinha. E
isso já vai ajudando no processo. Sobre as medicações, o que é importante saber e que poucos falam. O paracetamol é o mais seguro abaixo dos 3 meses. A dipirona, a gente só está autorizado a ser utilizado acima dos 3 meses ou dos 5 quilos. E tem uma outra coisa que a gente precisa falar da dipirona. Muitos pais falam, meu filho tem reação à dipirona. A dipirona, ela tem um efeito hematológico e o que a gente ouve falar muito é sobre a queda de pressão. O que hoje a gente preconiza é que haja uma adaptação da dose. Então eu vou deixar aqui como que calcula as gotas da dipirona. Na verdade, ela especificamente não é uma gota por quilo. Pode ser usada uma gota por quilo? Até pode, mas em ambientes restritos, como UTI, hospital. No seu caso, que está em casa, você precisa conversar com o seu pediatra para ver se vai ser utilizado a dose do menor ou a maior, porque a sensibilidade do seu filho pode ser diferente da de outra criança. Então eu vou deixar aqui como você calcula. Em geral, a gente faz 0,6 vezes o peso da criança ou 0,8 vezes o peso da criança, que vai dar entre a dose inferior e a superior. A outra medicação é o ibuprofeno, que é uma droga anti-inflamatória, além de antipirética também. Ela é a que eu menos uso. Por quê? Porque primeiro que ela está autorizada no Brasil acima de 6 meses. Segundo, que algumas arboviroses e vírus têm contraindicação dessa droga. E aí a gente tem dengue, a gente tem um monte de outras coisas, zika, chikungunya e até o coronavírus a gente ainda está aprendendo com a doença. Então, como não é uma coisa que eu tenha segurança de afirmar que seja ou não aquele processo viral, porque pode ser que eu esteja atendendo nos primeiros dias e não apareceram todos os sintomas, é a droga que eu prefiro deixar em terceira opção. Outros fatores que precisam ser mencionados. Não adianta o bebê ou a criança apresentar febre e você sair correndo para ir ao pediatra. Por quê? Porque precisamos de 72 horas para a gente saber, na verdade, aí, o que é que a criança tem, qual quadro a criança vai abrir. Se ela vai ter a febre, uma tosse, se ela vai ter febre, diarreia, ou seja, se vai ser uma gastroenterite, se vai ser uma infecção de via aérea superior. Então, correr direto não é uma boa coisa, porque você vai correr para uma emergência que não vai poder reavaliar a criança e isso não vai ser o adequado, porque corre o risco de você tomar um antibiótico sem necessidade e é tudo que a gente não quer nesse processo. O ideal é que você tenha um pediatra para acompanhar e saiba o que fazer. Olha, eu tô com febre, a criança não tá bem, eu vou dar esse antitérmico e vou usar as medidas que eu estou te falando nesse vídeo. Importante falar também que hoje a gente já não usa, na verdade não tem trabalhos nem que indicam a efetividade da gente intercalar. A gente faz as medidas que eu citei no vídeo e tenta usar o antitérmico de escolha a cada 4 horas, se necessário. O que isso significa? Se o bebê ou a criança tiver febre nas próximas 4 horas, você pode repetir a dose. Se ele não tiver, você não tem que dar preventivo. Uma outra coisa que há muito tempo sempre foi uma agonia para os pais, e aí entra o bom senso, são as crianças que apresentam crise convulsiva febril. A gente sabe que de 6 meses a 6 anos existe um limiar que pode ser que as crianças tenham a crise convulsiva febril, que é um processo benigno. Mas falar para um pai e uma mãe, uma família de uma criança com crise convulsiva, que ela tem que esperar a criança ficar ruim com febre e ela poder desencadear isso, não é uma coisa fácil e, sinceramente, eu não sei se eu faria. Se fosse com meu filho, eu também não aguardaria, tá? Então eu daria sim quando tá com 37,5, 37,8. Apesar de saber que isso não vai fazer diferença para a criança ter ou não a crise convulsiva, porque os trabalhos já mostram que se ela tiver que ter, ela vai ter com 37,5 mesmo. O que adianta, na verdade, é você fornecer o antitérmico para que a segunda não apareça. A outra questão é quando procurar o pediatra imediatamente, sem aguardar esse tempo que eu falei das 72 horas. Criança abaixo de 3 meses, que você não está agasalhando demais, porque elas não têm um controle térmico adequado ainda em imatura. Então, assim, que não está tão agasalhada e que apresenta febre, precisa ser reavaliado de pronto por um pediatra. Crianças que estejam muito molinhas, têm alteração do sensório, estão super caidinhas, ou alteração comportamental,
precisam ser avaliadas pelo pediatra imediatamente e não obedecem essas 72 horas. Outra coisa é se aparecer manchas pelo corpo e a criança começou a vomitar e não para, ou tiver alguma coisa que chama de dor no pescoço e dificuldade à mobilização do pescoço. Então isso também precisa ser reavaliado pelo pediatra. Ou sinais de desconforto respiratório, ou até se ficou roxinha, esses são sinais. Roxinha a boca, né, perioral, cianose central, esses são sinais que a gente precisa procurar o pediatra sem aguardar esse tempo que eu falei. No resto, sinto muito te falar, mas você precisa aguardar as 72 horas para o corpo fazer o que ele precisa, atuar de maneira adequada e a gente não medicar desnecessariamente.